No capítulo 22, eu vou trazer agora o tópico remarketing para quem interagiu e os níveis de remarketing, tá? No começo, eu vou explicar o que é o remarketing, quando utilizá-lo e depois eu vou trazer os níveis de remarketing. A estratégia de remarketing, ela é o último caso dentro de todas as estratégias. Por quê? Porque você primeiro precisa alimentar o público, você primeiro precisa movimentar a rede, você primeiro precisa abastecer os públicos corretos, né? Então, quando você vai configurar uma conta de anúncio, é muito importante você configurar o público antes de tudo. Por quê? Você cria os públicos ali direto da página do Instagram, do site do seu cliente. O site eu me refiro ao iFood ou a questão do próprio cardápio digital. Então, quando eu me refiro a site, eu estou falando iFood ou cardápio digital. Show. Então, você cria os públicos ali que são pertinentes para a criação da estratégia remarketing. Então, por exemplo, você pegou ali, fez os acessos certinho, criou uma conta de anúncio, colocou página, tudo redondo. Você vai abrir o campo de públicos personalizados e vai criar esses públicos. Por exemplo, eu costumo sempre a quebrar os públicos. Como assim? Pego lá, engajou com um perfil. Aí eu coloco 30 dias eu crio um público, 60 dias eu crio outro público, 7 dias eu crio um público, 14 dias eu crio um público e 90 dias eu crio um público também, justamente para a gente alimentar esses interesses, alimentar esse público. E quando eu aplicar o remarketing, ficar de forma mais fechada, de forma mais tranquila, né? Então a gente vai utilizar o remarketing dentro dessas circunstâncias. Então a gente precisa primeiramente organizar todos os públicos antes de aplicar uma estratégia de remarketing, justamente para a gente entender o que precisa ser feito, para a gente entender quando e por que utilizar, né? Então eu crio esses públicos. Outro público que eu gosto muito de criar é o que visitou o perfil. Isso eu estou falando dentro do Instagram. Eu já chego lá na parte do site. Então, dentro do Instagram, eu posso criar um público onde visitou o perfil. O cara simplesmente entrou dentro do perfil do seu estabelecimento, seguiu, enfim, não importa. Entrou no perfil, aí eu coloco 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 365 dias. Então a gente já começa a alimentar esses públicos, né, para a gente poder utilizar futuramente. É um servicinho chato? É, eu concordo. Porém, precisa ser criado. Se você quer ter uma operação fluida, eficiente e que dê retorno para o seu cliente, para você visar um LTV bacana para a sua empresa, faça todo esse passo a passo. Você não vai morrer se você tirar 10 minutos do seu dia para configurar os públicos, você não vai morrer se você configurar de forma eficaz o seu gerenciador. Então é muito bom a gente se preparar para todos os cenários, principalmente na criação de público. O de site é a mesma coisa. Pessoa que entrou dentro do site, pessoa que compartilhou o link do site, pessoa que tenha feito qualquer ação dentro do site. Então é muito legal a gente ter a criação desses públicos justamente para a gente utilizá-los dentro das estratégias que são essenciais para a nossa operação. Então, não adianta você querer resultado aplicando estratégias sem fundamento, sem base. É a mesma coisa de construir uma casa sem montar uma base. A casa vai cair, o prédio vai cair. Então, não tem como você estruturar algo sem montar uma base sólida. Não é possível fazer isso, tá? O Meta não é diferente de nada. O Meta tem suas particularidades, o Meta tem os seus princípios, o Meta tem suas formas de configurar, o Meta tem sua forma de pensar, o Meta tem a sua forma de trabalhar. Então você precisa alimentar os públicos, você precisa configurar uma conta de anúncio de forma correta para inibir problemas futuros que podem acontecer e que esses problemas atrapalham muito a nossa operação. Então é muito importante a gente estar sempre alinhado com a criação de público, né? Para a gente poder utilizar dentro do remarketing. Então, nesse primeiro momento, eu trouxe para vocês a criação de público, eu trouxe como criar, como alimentar um público, como fazer um público diferente. Então, a gente tem
essas particularidades onde a gente precisa aplicar, onde a gente precisa configurar. Então eu vou trazer também agora os níveis de remarketing, que é mais tão importante quanto a criação dos públicos. Então não adianta, por exemplo, eu querer construir uma estratégia de remarketing sendo que eu não preparei o público. Então a gente continua nesse loop, onde eu não configurei a conta, o problema vai me gerar um problema lá na frente e eu não vou conseguir aplicar todas as minhas estratégias. Então a gente acaba tendo esse problema, né? Então é muito bom a gente configurar todos os pontos antes de fazer qualquer ação dentro dos gerenciadores, seja ele Meta, seja ele Google. Vou trazer aqui agora o primeiro nível de remarketing, que são os níveis de engajadores, ou seja, curtidas e salvos, né? O cara que entrou, curtiu uma publicação, o cara que salvou uma publicação, o cara que curtiu um Reels, o cara que curtiu uma foto, independentemente. A gente vai mostrar um anúncio novo com uma oferta nova para o cliente pensar, cara, essa oferta está chegando para mim por algum motivo, vou fazer uma compra, vou fazer um teste, vou efetuar isso, vou fazer, enfim, vai chegar um anúncio novo, né? E aí a gente entra dentro do outro nível, que são os visitantes do site, que não compraram, mas entraram lá dentro por algum motivo, não compraram. Então, dentro da análise, a gente vai oferecer para esse cara um frete grátis ou um cupom de desconto que ele vai poder utilizar onde ele vai poder utilizar dentro do pedido dele, seja para iFood, seja ele para o cardápio digital, fechou? Então, quando a gente fala dentro desse público, a gente tem essas particularidades, né? Então, a gente vai trazer também um nível de abandonar o carrinho, ou seja, o cara que está aqui mexendo no cardápio, adicionou produtos específicos dentro da cestinha, dentro do carrinho, e por algum motivo ele não comprou esse produto. Então a gente está trazendo a opção do cara que fez isso e a gente vai fazer com um simples anúncio. Seja ele um lembrete, seja ele um cupom de desconto, seja ele um cupom vantajoso, para que ele possa efetuar essa compra, para que ele possa efetuar o carrinho dele, que ele, por algum momento, ele colocou os produtos lá dentro e infelizmente ele não efetuou a compra. Então a gente acaba ficando nesse loop, né? A gente acaba fazendo algumas coisas que não são pertinentes dentro do nosso contexto, né? Dentro do nosso trabalho, fechou? Então a gente tem que, de alguma forma, trazer essas informações, fechou? Dentro desses anúncios, seja ele um vídeo, seja ele uma arte estática. Então a gente precisa trazer esses pontos para dentro da nossa operação. E o último nível é a questão da frequência, né? Que é um remarketing de frequência, ou seja, a gente precisa ter um controle para não saturar o público, para não se tornar um anúncio enjoativo, para não se tornar um anúncio que toda hora aparece, para não se tornar um anúncio vazio, sem nexo, né? Que a pessoa olha e fala, pô, de novo esse anúncio, vou marcar aqui como não interessa, aí começa a denunciar, a gente começa a ser prejudicado por conta disso. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Dentro de que tem que estar muito bem alinhado, tem que ter uma frequência máxima de 2 a 3 vezes por semana para a gente aparecer para esse cara, para não se tornar um anúncio enjoativo, para não se tornar algo saturável. Então é muito legal a gente ter esse cuidado de controle de frequência. Então, dentro desse capítulo, eu trouxe os níveis de remarketing, como utilizar o remarketing, como estruturar o pré-remarketing, que é onde a gente configura público, seja do Instagram, seja do site. Lembrando, site, iFood, o cardápio digital. Então é muito bom a gente estruturar todas essas partes antes, para a gente poder ter um trabalho mais eficaz e uma estratégia de remarketing mais aplicável. Então é muito bom a gente fazer esses dois cenários antes de aplicar qualquer estratégia de remarketing. E outro ponto também legal que a gente pode aplicar dentro dos nossos criativos, das nossas campanhas, é a questão da frequência. Lembrando, não tornar nosso criativo saturável. Porque, por exemplo, se o cara recebe o anúncio e já viu 1.500 vezes, ele vai denunciar, a gente pode perder a conta e a gente pode perder
um anúncio que foi muito bem estruturado, fechou? Então, dentro desse capítulo, eu trouxe os níveis e como utilizar uma estratégia eficaz de remarketing. Então, sempre se atentem à questão da saturação em todos os criativos que vocês forem confeccionar, para todas as campanhas que vocês forem rodar, é muito importante a gente ter esse cuidado, fechou? Vamos para cima, um abraço.